Ô, gente boa, tudo beleza? Esse vídeo é rápido, cara, com uma dica muito simples para redação. Eu peguei isso aí, cara, num site com grande divulgação na internet que passa notícias diárias e etc. E eu peguei esse trecho para conversar contigo. Esse trecho é assim: o jovem chegou a ficar em coma e depois se recuperou e, em abril, saiu do hospital. Depois disso, contou que queria escrever sua biografia e contar sobre os fãs que ganhou nos últimos anos. Mas acabou não resistindo e faleceu antes também do lançamento de um boneco próprio, baseado nele mesmo, e cujo projeto estava em andamento. Isso aqui é aquele Ken, boneco Ken, o homem Ken, parece que é estrangeiro. Nós temos um brasileiro e temos um estrangeiro, o estrangeiro que morreu. Se isso estivesse numa redação de Enem ou redação de concurso público, seria bem qualificado ou não? Esse texto apresenta algum problema em sua estrutura? A primeira coisa que eu vou notar aqui é o uso excessivo de e. Então nós temos: o jovem chegou a ficar em coma e depois se recuperou e em abril saiu do hospital. Depois disso, então aqui nós temos dois. Depois disso, contou que queria escrever sua biografia e contar sobre os fãs que ganhou nos últimos anos. Mas acabou não resistindo e, quarto, falecendo antes também do lançamento de um boneco próprio baseado nele mesmo, e cinco, cujo projeto estava em andamento. Então nós temos cinco es. O e é conectivo, né? Um conectivo de adição. Você vai adicionando informações e usando o e. É errado isso? Não. Mas, para quem sabe usar o e o utiliza somente nos casos que exigem realmente a adição, tem-se uma pontuação diferente. Aqui eu tenho um excesso de E, que pode ser punido pelo concurso, ou pelo vestibular, ou pelo Enem. Segundo lance que me chamou a atenção nesse texto, que é um texto oficial de um site famoso. O jovem chegou a ficar. Eu tenho aqui: chegou a ficar, dois verbos próximos, em coma e depois se recuperou. Em abril saiu do hospital. Depois disso contou que queria escrever. Queria escrever, mais dois verbos. Ok? Então, quando eu tenho esses dois verbos, especialmente verbos que formam locução verbal, como é o caso de queria escrever, ele pode ser substituído, né, na realidade, por apenas um verbo. E contou que queria escrever. Como é que a gente vai transformar isso? Que escreveria. Se ele queria escrever, ele escreveria. Correto? A fim de contar sobre os fãs, contar os fãs que ganhou nos últimos anos. Ele vai contar isso, ou relatar isso, tá? Agora vamos para o terceiro ponto, que é mais curioso. Agora é uma questão de interpretação. Interpretação, a gente pode ter problema de coesão e coerência, ou prolixidade, ou ambiguidade, paralelismo e o famigerado pleonasmo. É assim: o jovem chegou a ficar em coma. Eu colocaria: o jovem ficou em coma. E em abril, quando se recuperou, deixou o hospital. Deu uma melhorada. Mas mesmo assim, olha que coisa mais óbvia. Ele ficou em coma,
recuperou, saiu do hospital. Isso é lógico. Ele não vai sair sem recuperar do hospital. Então eu mudei esse início para que o leitor da banca não coloque a minha mensagem, né, como um pleonasmo. Depois disso, contou. Esse depois disso é absolutamente descartável. Ele está ali sem utilidade. Porque o que ele vier falar após a saída do hospital é depois disso. Concorda comigo? Esse é outro hospital. Então qualquer coisa que ele fizer é depois. E não tem como sair do hospital e fazer uma coisa antes, não. Então, depois disso, né? Então eu colocaria assim, após essa experiência, para sair fora desse depois disso, qual é a experiência? Aí sim, a experiência de estar internado. Porque depois disso, dá-se uma ideia de tempo. Quando eu falo, né, após essa experiência desagradável, eu estou falando da internação. Contou o que queria escrever. Aqui eu também já mudei. E aqui, olha, por que que eu falei que o contar sobre os fãs não ficou legal? Porque eu tenho, depois disso, contou uma vez que queria escrever sua biografia e contar. Olha, contou e contar. Correto? Embaixo. Mas acabou não resistindo e faleceu antes também do lançamento de um boneco próprio baseado nele mesmo e cujo projeto estava em andamento. Cujo projeto em andamento, boneco dele mesmo, e ele morreu. Aí eu colocaria lá embaixo. Embora com sua saúde recuperada, ele faleceu e deixou um projeto que estava em andamento para tirar esse cujo, que era o lançamento de um boneco próprio, baseado em si mesmo ou nele mesmo. Então eu mudei tudo isso aqui, porque se você for ler esse texto original, você vai descobrir que eu tenho vários probleminhas que, quando lidos e relidos, eles trazem uma mensagem meio repetitiva, meio óbvia, que eu estou deixando aí na tela, né? O E, que foi excessivamente utilizado, aquele cujo ali embaixo que não soou muito bem, e o depois disso, porque depois disso o quê? Depois do tempo? Depois do ontem? Depois do agora? Como é que você está querendo dizer? Porque depois disso é óbvio que é futuro, é um presente para futuro, não é isso? Então eu colocaria ali, no lugar de depois disso, após essa experiência desagradável, ou seja, eu vou embasar o que eu vou dizer para não ficar muito aberto o tempo a ser utilizado. E os dois contou ali, né? Contou e contar. Bacana? Vídeo simples, cara, muito rápido, só para a gente dar uma lidinha aí e ficarmos atentos na leitura e na produção de texto. Aqui, ó, no Passeio Direto, na minha plataforma no Passeio Direto, nas minhas listas aqui eu tenho redação para Enem e concursos. Eu tenho 4 materiais postados aqui. É bacana isso, cara, olha. Tá? Então veja esse material, assista esse material, para você ficar por dentro, ok? Então é isso aí, estou gravando um vídeo gigante, 134 questões. Aguardem em breve. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!